Hoje, Deus colocou no meu coração uma palavra, né? A gente fala Deus colocou no coração e eu tenho certeza que é Deus que dirige tudo. Mas eu quero falar sobre sentimentos e sobre fé. Sentimentos e fé. Parece que a gente, como cristão, a gente aprende desde criança, e eu já ouvi tantas coisas, por exemplo, quantas vezes eu ouvi, logo que eu me converti, o tempo foi passando dentro da igreja, algumas pessoas falarem assim: poxa, hoje o culto não foi bom, hoje eu não senti a presença de Deus. E alguns, na verdade, terceirizam esse sentimento. Alguns dizem assim: não, hoje o pastor não estava muito espiritual. Hoje o pastor não estava muito bem. Hoje o pastor, com certeza, aconteceu alguma coisa, porque eu não senti Deus através da pregação do pastor, eu não senti Deus através do louvor. E eu estava pensando que uma das coisas que mais nos atrapalham quando o tema em questão é fé, é a questão do sentir, é a questão das impressões que nós temos da vida, é a questão do discernimento que eu tenho da vida, essa questão de sentimento. A gente costuma dizer assim: poxa, eu sinto que a minha fé está terminando, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E aquilo que eu sinto não tem a ver com aquilo que Deus é. Nem sempre é assim. O meu sentimento é o sentimento que Deus tem. E o sentimento, ou os sentimentos, eles podem nos trair, com certeza, quando o tema em questão é fé. Eu estava lembrando, por exemplo, de um texto bem conhecido do profeta Jeremias, que você conhece bem, lá no capítulo 17, no seu versículo 9, quando Jeremias diz assim que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E aí, na tradução, na língua atualizada, fala assim: e perverso, quem o poderá conhecer? E na Nova Versão Internacional, que é essa visão que eu estou usando hoje, ele fala assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Olha que o escritor Jeremias está dizendo: o coração, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa, o significado é qualquer outra coisa. Não existe como você definir de modo diferente. E ele fala assim: e sua doença é incurável. E aí ele termina com uma pergunta, que é uma pergunta que ela é uma questão com resposta. Que ele diz assim: quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração? A Bíblia, ela fala muito de coração. Jesus falava de coração, e toda vez que a linguagem bíblica ela fala de coração, a referência não é a coração ao órgão. Ele não está falando do nosso coração que bate, né, bombeia o sangue para todo o corpo, não. O profeta está falando de percepções, o profeta está falando de impressões, o profeta está falando de sentir, o profeta está falando de discernimento, é isso que ele está falando. E pensando nisto, eu fico com certeza indo para a seguinte estrada e situação: sentimentos e fé são duas coisas diferentes. Sentimentos e fé são forças opostas. Sentimentos e fé são antagônicos. Fé é uma coisa, sentimento é outra. Eu dizia sobre, logo no início dessa história da pandemia, quando a gente acabou fazendo o nosso último culto aqui no dia 15 de março, e voltamos, não nessa semana de 16, voltamos na outra semana, de uma pessoa que me disse assim: pastor, eu sinto que a minha fé está acabando. O problema é esse, é o sentir. O problema é exatamente isso, aquilo que nós sentimos. E quando eu comparo fé com os sentimentos, eu preciso saber o que significam essas duas coisas. Quando eu digo que fé é uma coisa, sentimento é outra, eu preciso saber qual é a diferença. E a Bíblia conceitua a fé. A Bíblia Sagrada, ela traz para nós esse significado de fé. E você conhece o texto também, ele é o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, quando diz assim que o significado de fé é a certeza,
Olha aquilo que o escritor fala sobre fé. E o escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele fala de fé, e depois ele vai falar de todos os heróis da fé. Todos não, a maioria deles, ou uma boa parte deles, os heróis da fé, os heróis da galeria da fé. Ou seja, ele vai falar de pessoas que viveram num mundo totalmente hostil, num mundo totalmente esquisito, onde a circunstância para aqueles homens era uma circunstância de derrota aparente, só que ele fala que aqueles caras, eles venceram pela fé. Eles viram coisas que o mundo não via, que talvez algumas pessoas não viam. Lembra da mensagem da semana passada? Eu vejo uma pequena nuvem. Ela é pequenininha, é do tamanho da mão de um homem. E aí o profeta falou, olha, vai chover. Avisa Acabe para correr porque vai vir chuva. Ou seja, mas o ajudante do profeta, ele está com as conjecturas humanas na sua cabeça. Ela é pequenininha, eu estou vendo, mas vai chover. É pela fé. Ou seja, então o escritor de Hebreus fala assim que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Aquilo que eu espero não aconteceu ainda. Eu não sei nem se acontecerá, mas as coisas que eu espero, o escritor de Hebreus fala assim, que eu não vejo, é a prova que elas vão chegar. Na Nova Versão Internacional diz assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Eu sempre gosto de citar, eu sou repetitivo nisso, mas é uma das traduções que eu mais gosto, é a Bíblia de Jerusalém, que fé é tomar posse antecipadamente de alguma coisa que não aconteceu. Porque aquilo que vai acontecer, comentar algum resultado de uma partida depois que acabou, é simples, mas você falar antes, você crer antes, e é isso que a fé significa. Agora, sentimentos. O que diz sentimentos? O que a Bíblia não vem com um conceito, mas no dicionário, o que diz, o que é um sentimento? Que eu estou dizendo aqui nessa manhã que ele é diferente de fé. Sentimento tem muitos significados. E talvez por isso a gente se perca um pouquinho quando a gente pensa em olhar para a fé e olhar para o sentimento. Por exemplo, sentimento tem o significado de emoção, eu me emociono, né? Você está assistindo um filme lá, você se emociona, você chora. Você está vendo alguma cena real, você se emociona. Você fica comovido diante de alguma coisa, então isso significa sentimento. Outra coisa que o dicionário nos traz como significado é uma expressão de pesar, de tristeza. Agora eu quero me referir aqui hoje, nessa manhã, falando de sentimento, da capacidade de sentir, que o dicionário também diz isto, que sentimento é uma capacidade de sentir, é uma capacidade de perceber, ou seja, a capacidade de avaliar uma situação, a capacidade de avaliar uma dificuldade, a capacidade de avaliar um dilema, ou a capacidade até de avaliar alguma coisa boa ao nosso redor. Quando você olha e você fala assim, puxa, isso é bom, isso me traz alegria, isso me traz paz na alma, isso me traz tranquilidade. É a capacidade que você tem, a percepção que você tem. É a capacidade e a percepção que eu e você temos até de avaliar aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus fala na palavra dele, em sua palavra, aquilo que Deus nos traz, aquilo que Deus promete nos dar. E ainda mais do que isso, eu acredito que sentimento ou sentimentos é aquela capacidade de você perceber a tua vida, perceber aquilo que você é, perceber aquilo que Deus é, perceber a história que nós estamos fazendo parte dela, a nossa história com Deus e a nossa relação com Deus. E é a partir disto que eu acredito que eu e você nós temos que nos posicionar. Fé ou sentimento? Fé ou sentimento? Como que eu me relaciono com Deus? É por meio da fé? É por meio do meu sentir? E tem um texto que o pastor Ivaldo tem usado nas quintas-feiras, eu acredito que essa última quinta-feira não, mas ele falando sobre o seu tema às quintas-feiras, que é o texto de Lamentações de Jeremias. O texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, do verso 18 até o verso 21, ele diz algumas coisas para a gente. Eu me lembro da aflição, eu me lembro do delírio, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo outro. E quando ele começa a recordar disso, a alma dele entra numa tristeza grande. A alma dele entra num processo de depressão, a alma dele entra num processo de afastamento de Deus. Esse conjunto, esse amontoado de sentimentos, de lembranças, como consequência
daquilo que ele estava vivenciando, porque se você ler o texto de Lamentações de Jeremias, logo de cara, no seu capítulo 1, você vai ler ele dizendo assim, olha, a cidade que era populosa, a cidade que era habitada, a cidade que era alegre, a cidade que era feliz, de repente essa cidade se tornou um caos completo, em função do pecado, e ele, o profeta, que veio para trazer uma palavra, onde Deus iria executar o juízo, só que ele é um profeta que é um ser humano, e ele sente no coração dele todo esse abatimento. Ele começa então a sentir isso. E esse amontoado de coisas, ele começa a desfalecer dentro dele. O sentimento aqui nesse verso de número 20 é exatamente esse, é o sentimento de desfalecimento. Talvez seja o mesmo sentimento do salmista. No Salmo 42, no versículo 5, isso é uma grande prova de sentimentos, que acaba combatendo aquilo que nós temos que ter em relação a Deus, que é fé. Porque no Salmo 42, eu também já disse isso algumas vezes aqui, que o Salmo 42, o verso 5 do Salmo 42, ele é absolutamente igual ao versículo 11. Porque o salmista, no capítulo 42 do Salmo, no verso 5, ele fala assim, por que está abatido a minha alma? Sentimento. Por que te perturbas dentro de mim? Sentimento. Só que aí o que ele diz? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Só que quando ele fala isso, ele deixa brotar dentro dele novamente o sentimento de afastamento de Deus. E aí ele começa no versículo 6, falar um monte de coisa. Um monte de situações, só para que no verso 11 ele termine o salmo, quando realmente ele descobre que o sentimento não pode ser maior do que a fé que ele tem. E quando eu e você, quando nós permitimos sentimentos desse tipo colarem na gente, fixarem em nossa alma, em nosso ser, a nossa fé ela vai desmoronando. A nossa fé ela vai sendo aniquilada, por incrível que pareça. E aí é onde as pessoas falam assim, eu estou sentindo que eu estou perdendo a minha fé. Porque quem está direcionando e guiando a vida, quem está puxando a fila, o vagão número 1, não é a fé, mas é o sentimento. E a fé fica para trás, com certeza. Então a gente passa a olhar para Deus de modo diferente. A gente começa a sentir, olha, parece que Deus não está comigo, eu estou sentindo. Aí por mais que chega alguém espiritual, alguém que já andou mais tempo com Deus do que você, alguém que já tem uma experiência na fé, alguém que já vivenciou tudo isso que você está passando, e por mais que ele diga para você, olha, na verdade não é assim, no fundo, quando você está sozinho nas suas reflexões, você começa a pensar o seguinte, olha, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus ele se preocupa comigo? E você começa então a limitar a ação de Deus na tua vida. Nós começamos a limitar a Deus em tudo que Ele pode fazer em nosso favor. Porque a gente começa a mergulhar no mar de sensações. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. A minha emoção está aflorada para isso. Só que a sensação, o sentimento, a emoção, ela está pegando um caminho errado, né? A nossa fé não pode, de forma alguma, meus irmãos, e minhas irmãs, ser dirigida pelo império dos sentimentos e das sensações. Eu não posso deixar isso ser uma realidade dentro de mim, porque nós somos isso mesmo, o ser humano é assim. Um exemplo disso, Mateus 18:20, o que Jesus diz? O que Jesus diz nesse texto? Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas por que às vezes a gente não sente a presença de Deus? Aí você fala, pastor, mas às vezes você está sozinho. Eu vou lembrar de outro texto que eu nem coloquei para os meninos aí. Mateus 6, quando você entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai que te vê em oculto vai responder a tua oração, ou seja, ele vai estar dialogando com você. Mas por que a gente, na verdade, sente uma distância de Deus? Dessa forma, pensando nesse texto aqui de Mateus, ainda que eu não esteja sentindo, e eu coloco sentindo aqui entre aspas, porque o grande problema nosso é o sentir a presença de Deus, Deus está aqui. Lembra que eu contei uma vez para vocês de uma pessoa que eu atendi aqui no escritório, dizendo, pastor, eu não consigo sentir o que o irmão do lado está sentindo. Ora as bolas, como que ele sabe o que o irmão do lado está sentindo? Por uma expressão física? Porque o irmão fecha o olho, levanta a mão? Ele não sabe, mas esse é o grande problema, sentir.
sentir, sentir. E pensando nisso, como que eu vou deixar a minha vida ser dirigida? Por fé ou por sentimento? Então eu não vou permitir isso de jeito nenhum. O apóstolo Paulo, por exemplo, que é um texto que a gente cita sempre, os pastores sempre lembram desse texto. Paulo fala assim lá em Filipenses, no capítulo 4, no seu verso 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tradução corrigida fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, olha que interessante. É bom nós lembrarmos que o contexto que Paulo vivia, eu não posso esquecer. É um contexto que Paulo vem falando assim, que ele aprendeu a conviver de toda maneira em qualquer situação. Ele aprendeu a ter recurso, aprendeu a viver sem ele aprendeu a ter em abundância, aprendeu a viver em escassez. E de repente Paulo vem e diz assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. E quando se sabe o contexto, a gente percebe que Paulo, ele não ia permitir e jamais permitiu que o sentimento fosse o vagão número 1 que puxasse a sua vida. Pelo contrário, ele estaria vivendo de modo errado, ele prefere viver pela fé. E como eu disse para vocês, desde o primeiro capítulo aqui de Lamentações, a gente vê o contexto que o profeta ele vive. Qual é o cenário que o profeta vive? É um cenário de caos mesmo, é um cenário complicado mesmo. E aqui no verso 3, aliás, no capítulo 3, ele diz o seguinte, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão. Ele, na verdade, me fez andar por um caminho onde não existe luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Ele fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros, eu não posso escapar. Atou-me as pesadas correntes, e mesmo quando eu clamo e quando eu grito socorro, ele rejeita a minha oração. Esta é a situação que o nosso amigo aqui, o profeta, ele está vivendo, ou seja, sentimentos. Porque muito embora eu creio assim que Deus deixou o profeta registrar essas palavras para nós, é para nossa edificação hoje, mas era tudo sentir dele, porque o contrário disso era verdadeiro. Deus estava com ele, e tendo isso em mente, então, aqui nesse texto aqui que eu li, ele começa a ter retratos na mente dele, retratos, imagens, que levam a mente dele a ficar inundada, encharcada de coisas ruins, de sentimentos que fazem com o poder deles a alma de qualquer um adoecer, destruir a fé de qualquer um. E aí você vê isso claramente quando ele diz no verso 20, que ele fala assim, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Portanto, eu e você, nós temos que tomar a decisão. Quem vai dirigir a nossa vida? A fé? Os sentimentos? Uma outra coisa que eu vejo aqui na vida do profeta, nesse contexto, que eu preciso aprender que quando eu abandono essa fixação, quando eu deixo de lado essa emoção e sentimentos e deixo brotar dentro de mim todas as forças que são reais em relação à nossa fé, a minha vida ela passa a ser diferente com o Senhor. Eu me lembro que uma vez eu li um livro do reverendo Caio, dessa passagem do livro do profeta. Eu já falei isso aqui também, que ele fala que aconteceu o seguinte com o profeta. Ele acordou de um jeito angustiado, ele acordou, e quem nunca acordou angustiado? Quem nunca acordou triste? Quem nunca acordou, parece que com aquela sensação, e aí eu vou chegar depois no que eu vou dizer para você, sentimento que Deus está longe. Quem nunca acordou desse jeito? E aí ele acordou desse jeito assim, passou todo aquele dia daquela forma, vendo todo aquele caos da sua cidade, da sua nação, do povo de Deus. Ele dormiu aquela noite, acordou o dia seguinte desse jeito. Só que de repente ele deu um basta. Ele disse assim, eu não quero que a minha mente, que o meu coração, que o meu sentimento ou sentimentos sejam um depósito de coisas ruins, coisas que me separam de Deus, coisas que me afastam de Deus. E aí ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, tudo aquilo que ele já tinha ouvido de Deus, acerca de Deus. Eu e você, a gente precisa abandonar sentimentos, meus irmãos,
que não dizem exatamente, que não nos dizem exatamente coisas que Deus é. Aliás, ao contrário, eles dizem coisas que Deus não é. O sentimento, às vezes, ele aflora numa alma humana dizendo coisas que Deus não é, coisas que Deus não faz. E eles também acabam limitando o poder de Deus e limitando na nossa mente o amor que Deus tem com a gente. Eu e você, a gente precisa abandonar essas emoções que inundam a nossa alma e que mentem até ao nosso respeito, que mentem até sobre aquilo que nós não fazemos. Quer um exemplo bobinho, mas já aconteceu com você? Que vai servir para você ver como que a gente se deixa dirigir por sentimentos? Quem nunca de vocês que está me assistindo, nunca pensou assim, quando leu a passagem da blasfêmia do Espírito Santo? Eu blasfemei contra o Espírito Santo, e agora? E tem pessoas que entram em crise por causa disso, até que ele conversa com alguém que tenha mais maturidade e explique para ele o que é blasfemar contra o Espírito Santo. O que eu e você precisamos crer, que fé é crer naquilo que não se vê, como diz o escritor de Hebreus. Fé, diferente de sentimento, é crer numa possibilidade que ainda que olhe, todo mundo olha e fala, cara, você está louco? Você está maluco? Não existe possibilidade para isso. Mas você sabe que diante de Deus ela é real, ela existe. Eu gosto do texto de Romanos, no capítulo 4, no verso 18, quando o nosso amigo Paulo, ele fala a respeito de Abraão. E ele fala assim que Abraão, o nosso pai da fé, esperando contra a esperança. Parece ser uma coisa estranha aqui, esperando contra a esperança. Ele creu para vir ser pai de muitas nações. Ele já era um velho, um senhor de idade, já bem avançado, sua mulher também, mas ele creu contra a esperança. Ele creu que seria pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu vejo aqui um profeta com a alma adoecida. Eu vejo aqui um profeta que se deixou guiar por um monte de mentira em relação à vida dele, em relação ao que Deus estava fazendo com ele, em relação a si mesmo, em relação à sua fé. Mas o que eu percebo aqui é que nesse meio desse vendaval doido, maluco, ele descobriu que fé não tem nada a ver com sentimentos. O profeta descobriu que fé não tem a ver com as nossas emoções, nada a ver com as nossas emoções, porque as emoções nos enganam o tempo inteiro, o tempo todo. E olha que interessante, eu disse para vocês que eu ia dizer aqui de uma maneira melhor. Fé não pode ter base na nossa euforia. Do mesmo jeito que eu falei que a gente acorda angustiado, a gente acorda eufórico às vezes. Por exemplo, quando tem um dia lindo hoje, de manhã, um dia ensolarado, um dia gostoso, um dia de luz, isso mexe com a nossa alma, porque até o escritor de Eclesiastes fala que agradável aos olhos humanos, doce, é ver a luz do sol. O sol mexe com a gente, como o contrário é verdadeiro também. Você bota a cabeça para fora da sua janela e vê aquele tempo nublado, parece que isso entra dentro de você. Agora, então a fé não pode ter base na minha euforia. Se eu estou feliz, se aconteceu alguma coisa, eu estou eufórico, então eu estou com a minha fé num nível lá em cima, e muito menos na minha angústia. Eu não posso deixar que a minha fé, ela seja balizada nesses dois pilares. Se eu estou muito alegre, não, eu estou cheio de fé. Se eu estou angustiado, eu estou com uma fé lá embaixo. Não, se eu estou com medo, que eu estou com receios, nada disso. E por que eu digo isso para você? Porque, gente, a vida não nos poupa dos males. A grande verdade é essa. Neste mundo, nós não somos poupados de nada. De nada. Absolutamente nada. Existem momentos de alegria, existem muitos. Existem momentos de felicidades, sim, mas existem momentos de tristeza. Se você perguntar assim para mim, pastor, é difícil a gente equacionar a tristeza? É muito difícil. É muito difícil. Eu me lembro quando eu perdi a primeira pessoa da minha família próximo de mim, que foi meu pai. Foi nosso pai, né, filha? Eu perdi meu pai, eu tinha 19 anos, a pastora Kátia tinha 14 para 15 anos, talvez isso ou menos. Mas eu me lembro que foi terrível para mim. Terrível, terrível, terrível. E eu me lembro
como foi bom, por exemplo, receber na nossa casa o pastor Albertini, e como era bom ouvir os irmãos falarem acerca da fé. Eu era menino na idade, menino no conhecimento da palavra, menino na fé no sentido de ser tenro, né? Não aquele menino que o apóstolo Paulo fala que não quer saber de Deus, não, mas é o tempo que eu não tinha. É difícil, lógico que é difícil, mas eu não posso deixar com que isso me mostre, olha, a sua fé está baseada aqui de jeito nenhum. Você conhece aquele texto de Neemias, que Neemias fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a vossa força, ou seja, é a nossa força. Só que às vezes essa alegria não é a alegria das gargalhadas. Não é. Não é a alegria daquele sorrir, do sorriso fácil, não é. Mas é a certeza do que a Bíblia me disse. Por isso que eu digo para vocês, o que vai permear a minha vida? O que vai dirigir a minha vida? Fé ou sentimentos? Eu estou aqui destruído. Eu estou aqui detonado. Mas o Neemias está dizendo, a alegria do Senhor é a tua força. Agora, eu posso me alegrar com isso, mas eu não vou estar gargalhando. Porque eu estou com o meu coração cortado, eu estou com o meu coração partido. Então o que eu preciso entender, que ainda que esta alegria do Senhor, sendo nossa força, não seja a alegria do sorriso fácil, ela será a alegria que vai me manter de pé. Porque eu tenho fé naquele que disse isto. É o Senhor por meio da sua palavra. O que o profeta descobriu aqui, realmente é que fé não é sentimento. Porque no meio desse furacão de emoções e sentimentos, ele deixou algo gritar muito mais alto dentro dele. Ele falou assim no versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O verso 22 você conhece, eu não li. É que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Mas eu quero falar dessa esperança. Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Isso é permitir ser conduzido pela fé e não pela emoção. E a minha conclusão, eu concluo dizendo o seguinte para os irmãos. Fé é poder olhar para a catástrofe e constatar que dentro de nós existe uma força muito maior do que qualquer catástrofe. Fé é olhar para o caos do mundo e descobrir que o sentimento dentro do meu coração, não meu, mas que vem canalizado por Deus, pela fé, que vem, como foi com o profeta, sentindo, mas ele parou, opa, esses são sentimentos humanos, são sentimentos meus, agora eu quero canalizar o que vem de Deus, aí o meu sentir é outro, é pela fé. Aí ele fala assim, olha, eu quero trazer à memória o que pode produzir esperança. Fé, gente, é olhar para a vida e a gente saber, ter a certeza que ela é muito maior do que o alimento. Isso é fé. Lembra de Mateus capítulo 6? A vida é muito maior que o alimento, que o meu corpo é muito maior que as vestes. Isto é fé. Fé é caminhar nessa linha, como diz os mais jovens, é nessa vibe, caminhar por essa estrada. Fé é saber que a minha vida é muito maior do que o tempo e a existência do presente. Fé é crer nisso, que existe um amanhã melhor para mim e para você. Fé, diferente dos sentimentos, é botar o nosso coração, é botar o nosso sentimento e a nossa emoção no lugarzinho deles e deixarmos ecoar dentro da nossa alma uma verdade que Paulo expressa em Romanos capítulo 8, verso 28, que eu e você sabemos de cor e salteado, sabemos falar do início para o fim e do fim para o início, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fé é colocar o nosso sentimento em seu lugar e deixar a nossa alma crer que mesmo frente aos solavancos da vida, mesmo frente às tempestades da vida, a nossa fé, ela vai permanecer de pé. Porque foi isso que Jesus falou. Todo aquele que edifica a vida dele, todo aquele que constrói uma casa dele, sob a palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus ensinou,
Ele é comparado como esta casa, este ser humano. É uma comparação que Jesus fez do ser humano ser uma casa que está edificada sobre a rocha. Que o Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar e ter falado no teu coração nesta manhã. Que eu tenho fé, mas eu tenho muito sentimento, pastor. Mas não pode ser um sentimento, você não pode deixar o sentimento aflorar em você. Eu recebi um WhatsApp a semana retrasada, ou a semana passada, de uma pessoa que participa do grupo Momento de Oração. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela está no grupo. Ela, pastor, eu estou apavorada. E ela me mandou um áudio de uma mulher e depois de um homem, ou vice-versa, que falava que no dia 8 de maio não era para sair de casa, que o abismo ia ser aberto, ia ter demoniada para tudo quanto é lado, e não era para você abrir a porta nem para o seu parente, que ele ia estar travestido de parente, mas era demônio. E ela, pastor, eu estou angustiada, eu estou apavorada. E aí eu falei para ela, filha, bota isso de lado, isso é sentimento. E aí, não entrando nos detalhes aqui, a gente sabe tanto que era uma grande farsa, um grande fake, que eu disse para ela, que não aconteceu nada, né? Hoje nós estamos aqui no domingo, dia das mães, e nada aconteceu há 2 dias atrás. Só que isso vai entrando no nosso coração. Só que eu tenho que crer que Deus está comigo. Eu disse para ela que ainda que isso acontecesse, eu acredito que uma geração vai enfrentar isso, mas eu tenho que saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o Deus que está conosco. E ainda que a minha alma diga o contrário, eu vou uma hora ter que acordar. Você precisa acordar e dizer: Deus está comigo e sempre estará. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.